Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diegueira, teu professor de matemática. Estamos aqui então oferecendo essa substituição das aulas presenciais, né? Tentando trazer o que for possível de qualidade para ti nesses encontros. Eu peço desculpas, né? Porque esse é um estúdio improvisado aqui na minha casa e, bom, eventualmente pode aparecer aí uma fala de um dos meus filhos, né? Brincando aqui, ou até um miado do gato, né? Um barulho do vizinho. Mas acho que a gente vai conseguir aqui uma qualidade pelo menos suficiente para que a gente possa compensar esses dias que nós não estamos podendo nos encontrar, né? Respeitando corretamente a quarentena. Eu dividi então a aula de divisibilidade em 4 vídeos para não ficar muito grande, tá bom? No primeiro vídeo a gente tem os primeiros conceitos, vamos dar uma passada por eles. Primeiro conceito, divisão euclidiana. A divisão euclidiana é a divisão clássica que tu conhece lá no terceiro ano do ensino fundamental, né? A gente tem aqui essa organização bem clássica, né? E nós temos então os personagens que participam dela, esses nomes são importantes, né? Fora da casinha o dividendo, dentro da casinha o divisor, embaixo da casinha como resultado o quociente e ao final da conta o resto, né, que pode ser zero se for uma divisão exata. Tá? Então aqui os nomes, né? Depois nós temos a prova real da divisão, isso tu provavelmente estudou no terceiro ano do ensino fundamental, mas agora a gente precisa ter um olhar um pouco mais maduro sobre isso. Então, de novo eu trago aqui o algoritmo, né, o esquema da divisão, e então a gente tem aqui ó, a prova real da divisão. A prova real da divisão ela vai ser para a gente uma fórmula, tá? Uma igualdade, que vai dizer para a gente que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então aqui eu coloquei com a linguagem das letras e aqui coloquei, né, escrevendo as palavras, mas é a mesma fórmula duas vezes. Tá? Isso ajuda a gente a montar resoluções de problemas. Também um outro conceito importante aqui pra gente é o maior resto possível. Também vai participar de exercícios mais complexos quando eles aparecem, tá? Lembrar que, coerentemente, o maior resto possível sempre tem que ser o antecessor, né, do divisor. Nunca o resto pode ser igual ao divisor, senão a divisão seria exata, muito menos maior. E aqui nós temos um exemplo um pouquinho complexo para a gente ver como que uma questão difícil, né, vai então aparecer dentro desse assunto, que é um assunto tão básico. Então aqui nós temos o seguinte, ó, na divisão do inteiro A igual a 427 por um inteiro positivo B que não foi dado, então esse aqui é o nosso divisor, o quociente é dado como 12 e o resto também não é dado. Então deu o dividendo e deu o quociente, mas não deu o divisor nem o resto. E aí ele pede pra gente, dadas essas características, elaborar todos os possíveis pares ordenados, BR, né? Ou seja, os pares de divisor e resto, que são aceitáveis para essa divisão. Pergunta estranha, né? Como é que a gente vai responder isso? Bom, a gente pode começar nossa resolução observando o seguinte. Pela prova real, aplicando então a prova real da divisão, a gente tem que 427 é igual a 12 vezes B mais R, né? Então, quociente vezes divisor mais resto dá o dividendo. Vou chamar essa igualdade de 1 porque eu vou retomar ela mais pra frente. E aí a gente vai começar uma busca, de repente, pelo maior valor possível que o divisor pode ser. Como é que eu vou buscar isso? Eu vou pensar numa multiplicação por 12, né? Que vai dar bem pertinho de 427. Na verdade, em outras palavras, eu estou buscando saber qual é o máximo de vezes, como eu anotei aqui para ti, tá? Qual é o máximo, onde é que está escrito aqui, qual é o maior número de vezes que o número 12 cabe dentro do 427. E para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente pode elaborar então uma divisão do 427 por 12. Tá? Se a gente faz essa divisão, o que acontece? A gente vai ter como quociente dessa divisão o 35 e como resto o 7. Então, concluindo essa divisão, a gente consegue voltar naquela primeira igualdade e escrever então pela prova real essa igualdade. E aí nós conseguimos já um primeiro B e um primeiro R, tá? Que já está aparecendo aqui pra gente. Então quer dizer que o maior B possível é 35. É a maior quantidade de vezes que o 12 cabe dentro do 427. Esse exemplo está na apostila, tá? É o exemplo 1, ele está resolvido lá também. É um exemplo difícil, né? E bom, se a gente começar a diminuir o valor de B, a gente pode então tentar achar outras possibilidades, já que 35 é o maior divisor possível, né? Quando a gente tenta com o B sendo 34, a gente tem que observar qual vai ser o resto. Então a gente faz 34 vezes 12, né? Volta naquela igualdade 1. E aí 34 vezes 12 vai faltar 19 para completar 427. Então o resto é 19. Por que eu coloquei aqui ok? Porque, bom, o meu resto precisa ser menor que o divisor. E 19 é menor que 34. Então esse par aqui, ó, o divisor sendo 34, o B, e o resto, o R sendo 19, é um par aceitável. A gente pode considerar esse resultado. Vamos diminuir mais um pouquinho o B. Se o B for 33, então o resto terá que ser 31.
E ainda está aceitável, porque esse resto encontrado agora ainda é menor que esse divisor. Então conseguimos um terceiro par ordenado válido para esta questão. Agora, se nós descermos mais uma unidade e tentarmos com o b valendo 32, com o divisor valendo 32, então a gente não consegue. Por quê? Porque daí o resto teria que ser 43, e isso não pode, né? Pois o resto aqui se tornou maior que o divisor. Então estão aqui os pares ordenados. Essa é uma questão de Olimpíada, né? Uma questão, então, um nível mais alto, mas é uma questão interessante para a gente aprofundar o nosso entendimento sobre esse assunto. Tá? Se ficou muito difícil esse exemplo, também não te apega muito a isso nesse momento, tá? Depois nós temos aqui mais alguns conceitos para fechar esse encontro. Os conceitos de múltiplo, divisor e divisível. São palavras que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Então a gente tem o exemplo que eu vou pegar aqui é 3 vezes 5 igual a 15. E aí as palavras vão entrando assim, ó. 15 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 3 também. E o 3 é um divisor de 15. Outras palavras que a gente pode usar. O 15 é divisível por 3. Aqui nós temos um sinônimo semântico, né, no sentido de significar a mesma coisa, da palavra divisível com a palavra múltiplo. E é um medo que eu tenho por vocês. Já que a palavra divisível acaba parecendo mais com a palavra divisor. Toma bastante cuidado com isso. As provas sabem, os elaboradores de prova sabem que essa confusão pode ocorrer, então às vezes eles induzem o erro mesmo, né? Tentando te prevenir para que isso não aconteça. Então, divisível é sinônimo de múltiplo. Tá? E também podemos dizer que o 3 divide o 15. É a mesma coisa que dizer que o 3 é divisor de 15. Também a gente tem, deixa eu ver aqui, duas dicas importantes para fechar esse encontro, que são, considerando que K vai ser um número natural qualquer, tá? Um número natural qualquer, a gente então tem que entender essa linguagem, porque ela pode ser importante para resolver algumas questões. Ó. 3 vezes K. 3 vezes K significa 3 vezes qualquer número natural. E essa estrutura algébrica, essa linguagem 3K, explicando que K é um número natural, ela vai significar que esse número inteiro, 3K, representa um múltiplo de 3. Afinal, eu estou multiplicando um natural por 3. Então, toda vez que eu vejo um número com esse formato, com essa estrutura, 3 vezes alguma coisa, significa que esse número ele é múltiplo de 3. E aí, analogamente, eu coloquei mais dois exemplos aqui, mas que são uma repetição disso. Né? A gente tem aqui ó, que o 7K é múltiplo de 7 e o 11K é múltiplo de 11, obviamente. Tá bom? Por fim, o último tópico aqui desse primeiro encontro é a questão do número par e do número ímpar escrito em linguagem algébrica, né? Que às vezes vai ser também importante para algumas questões. Tá? É claro que a gente sabe o que é número par e o que é número ímpar. Né? Eu gosto de lembrar que a gente define o conceito de par e ímpar apenas para os números naturais, então a gente não atribui esse conceito para números negativos nem para números quebrados. E também lembrar que o zero ele é par, tá? Cuidado que o zero ele considera-se um número par. Bom, de novo, eu vou usar a letra K, poderia ser outra letra, para representar um número natural qualquer. E aí, mais uma vez, nós temos as duas escritas, ó. Olha como é que a gente representa um número par nessa linguagem. 2K. O dobro de um número sempre vai ser par. E um número ímpar, o que eu faço? Eu pego um número par, que é o 2K, e adiciono uma unidade. Assim, ele pula uma unidade para frente e passa a ser obrigatoriamente um número ímpar. Então, essas formas de escrever, elas podem ajudar muito na resolução de algumas questões, tá bom? Acho que é isso para esse primeiro encontro, pessoal. Então, fica com a gente para a aula 2. Na aula 2 a gente continua os conceitos de divisibilidade. Valeu, até mais, tchau!